começou por causa desse tweet. A intenção não era causar polêmica nem citar nomes, mas tratar de uma realidade. Por que estamos investindo os nossos talentos e preocupados com o futuro dos nossos filhos apenas no aspecto do sucesso deles, promovendo causas seculares, nos envolvendo com músicas mundanas? E aí, é claro, quando eu tuitei isso, olha só a reação. A patrulha do bem veio em peso. Inclusive, o lacrador mestre reagiu. E assim como veio, também logo voltou depois que eu tuitei o seguinte. Então nesse vídeo eu quero fazer algumas reflexões sobre esse episódio. Fala pessoal que acompanha aqui o canal Todavia, seja muito bem-vindo, você que já conhece o nosso conteúdo e já tem acompanhado o canal. Não se esqueça de deixar o seu like, que é um pedido que eu faço aí para todos, porque isso ajuda demais aquilo que a gente produz. E tem uma série de coisas aí que a gente recomenda, né? Deixar o seu like é uma delas, se inscrever para aqueles que não são inscritos e compartilhar também o nosso conteúdo. Tudo isso a gente pede porque faz parte aqui do ritual do YouTube e é por isso que eu peço sempre essas coisas. Então nessa conversa aí rolou de tudo. Discussão sobre música sacra, ataques pessoais, discussão sobre o que é o adventismo, sobre o papel de Ellen White, sobre interpretação bíblica, sobre exclusivismo. Aí no final alguns tentaram levar para um viés mais político, que não é a intenção, eu não me envolvo nisso, quem me conhece pessoalmente sabe que eu tenho bem pouco interesse em política. Eu já entendi que é errado dizer que nós somos apolíticos. Isso só seria possível se vivêssemos numa caverna e não tivéssemos relacionamento com nenhuma sociedade, mas eu acredito que a postura correta, especialmente no meu caso, para líderes religiosos, é ser apartidário. Como ministro do Evangelho, eu entendo que o meu papel não é promover política, e sim pregar a mensagem que eu acredito que tem importância para esse tempo, em preparo para o retorno do Senhor Jesus a essa terra. O que fica notório é que nós não formamos uma geração. Existe aí um grupo de adventistas que não recebeu de seus pais, e muitos vêm de famílias tradicionais da igreja, mas não foram formados para pensar como adventistas. Não receberam os valores e você vê muita revolta, muita mágoa, muita crítica à liderança, à instituição, aos costumes adventistas, muita gente ressentida. E sinceramente eu não posso deixar de sentir uma tristeza quando eu vejo isso, de pensar que pessoas estão feridas, estão magoadas, e que precisam do bálsamo que só pode ser encontrado no Evangelho. Infelizmente, muitas dessas pessoas reagem contra o próprio processo de cura, porque têm se colocado muitas vezes contrários aos conselhos dados pelo Espírito Santo, na sua palavra, nos testemunhos de Ellen White, e se tornaram inimigos declarados da igreja. Talvez a melhor maneira de lidar com essas pessoas é manter uma postura amorosa, porém firme, e também orar por eles. Porque aquilo que o ser humano não pode fazer com seus meros argumentos, Deus é capaz de fazer com o poder influenciador do seu Espírito Santo. É Ele quem convence do pecado, do juízo e da justiça. Eu acredito muito na educação cristã e eu penso que essa educação se mantém em um tripé. Começa com o lar e depois no final vou falar um pouquinho mais da importância de um lar cristão formador, mas também acredito que a igreja tem um papel e por último a educação adventista complete a tríade. Mas qual é o problema então de muitas famílias tradicionais adventistas? Muitos acabam negligenciando o papel do lar como formadores, não vivem um cristianismo coerente que de fato crie uma atmosfera de amor, de perdão, de misericórdia, de ensinamento para os seus filhos, e preocupados com o sucesso profissional, com alcançar
a melhor formação acadêmica, muito entre aspas, investem numa educação secularizada. Já encontrei pessoas que depreciavam a educação adventista e simplesmente acreditavam que instituições mais renomadas é que poderiam transmitir aos seus filhos condições melhores pensando no futuro deles. E isso não apenas com respeito à educação básica, mas principalmente com respeito ao ensino superior. E aí o problema é muito grande, porque até muitas vezes, na minha experiência, era vantagem para a escola incentivar os alunos a tentar prestar o vestibular em instituições públicas. E eu não sei se você já teve a oportunidade de estudar ou de mesmo estar presente para algum evento, alguma ocasião ou visita a uma instituição pública. Você percebe que o ambiente é extremamente hostil ao cristianismo. Existem várias ideologias ali que são transmitidas como verdades e que vão minando a fé do estudante. Eu me lembro que numa ocasião, tentando um mestrado numa dessas instituições no norte do Paraná, eu marquei um encontro com um professor que iria me acolher para que eu entrasse no programa de mestrado, e na minha breve visita eu precisei ir até um local onde eles tiravam fotocópias. E por 5 minutos eu acompanhei a conversa entre 2 alunos que estavam ali trabalhando também como funcionários. E posso dizer que foi uma das coisas mais nojentas e perversas que eu ouvi. E imagino que aquilo para eles não tenha sido nada de mal, porque é o que eles estão acostumados a conversar, a maneira deles de ver o mundo. São pessoas completamente mundanas. E pesquisas apontam que jovens cristãos, especialmente adventistas, quando vão para esses lugares, se não tem uma ligação forte com a igreja local, se não estão com uma boa bagagem intelectual, se não tem uma vida de comunhão com Deus, em pouquíssimo tempo deixam de ser adventistas. E certamente há muitos outros que seguem frequentando a igreja, mas que já não pensam exatamente dentro do sistema adventista. Em grande parte, as manifestações que a gente vê na rede, não apenas me restringindo aqui ao caso que aconteceu comigo, mas de uma forma geral, são manifestações de pessoas que tiveram essa experiência de estudar fora e que acabaram absorvendo muito da maneira de pensar que essas instituições secularizadas transmitem aos seus alunos. E é até bom lembrar que num dos momentos em que uma pessoa interagia comigo nessa postagem do Twitter, nós conversamos um pouco sobre senso crítico. E ele dizia assim que nós, pastores, não somos formados para ter senso crítico. Eu disse a ele, de que senso crítico nós estamos falando? Porque o senso crítico, na verdade, é formado por vários critérios, que por sua vez são advindos dos meus valores. E os valores são produzidos por uma cosmovisão. Ou seja, cada cosmovisão vai produzir valores diferentes que vão gerar critérios distintos e que, por sua vez, vão contribuir para que eu exerça um senso crítico. Portanto, nós não podemos falar de senso crítico no singular, mas de sensos críticos. Ou seja, cada pessoa dentro de uma cosmovisão vai avaliar a realidade, os acontecimentos, os fatos, dentro de perspectivas diferentes. O meu interlocutor até tentou contra-argumentar, dizendo que o meu senso crítico, as minhas opiniões, independem da cosmovisão. O que não é verdade, porque a cosmovisão é que acaba me posicionando. Quer dizer então que a cosmovisão ela é determinista? Nós somos regidos por ela? Calma lá. A cosmovisão é uma construção humana, ela depende das experiências, da minha formação, do tipo de influência que eu recebi, daquilo que eu aceito por fim como verdade. Mas a cosmovisão, ela pode ser desconstruída, pode ser moldada. Tudo depende das minhas escolhas, das minhas interações e, claro, do trabalho do Espírito Santo, porque uma cosmovisão cristã não é simplesmente ler a Bíblia e usar o meu intelecto. É necessário o trabalho do Espírito Santo para esclarecer o meu entendimento da verdade e mudar aquilo que eu penso. Ninguém é absolutamente coerente a ponto de conseguir viver dentro de uma cosmovisão sem discrepâncias, sem pequenas falhas. Por isso o cristão precisa a cada momento manter comunhão com Cristo e ser renovado em sua mente a cada dia. E é até interessante quando a gente menciona essa questão aí do senso crítico, porque ninguém é neutro em nada. Todos nós produzimos conhecimento, seja ele informal ou formal, acadêmico,
por meio dos vieses que nós assumimos. Por exemplo, uma certa revista de tendências mais progressistas que participou desse debate no Twitter também produziu um artigo sobre música sacra questionando muitos dos autores tradicionais. E em grande parte, o que eles questionam ou a forma como eles abordam o assunto é feito a partir de recorte daquilo que esses autores produziram. Por exemplo, quando se menciona Hans Stefani, é importante conhecer esse autor, que eu tenho estudado aí há alguns anos, que pensa que a música sacra é bastante influenciada por esse conceito de imanência e transcendência divina, coisas que eu já abordei aqui no canal. Tem vários vídeos aqui sobre música sacra. Você pode conferir aí as nossas playlists sobre o assunto. Mas o que Stefani fala é que em algum momento do catolicismo medieval a transcendência era super enfatizada e hoje a imanência é super valorizada. E ele sugere um equilíbrio. Então, ao contrário do que o articulista supõe na dita publicação, Stefani não recorre apenas aos dogmas da Igreja Adventista, mesmo porque a Igreja Adventista não tem dogmas, seria até incorreto dizer isso. Da mesma maneira, Planck, no seu trabalho doutoral, começa a levantar algumas controvérsias que na época eram recentes, especialmente envolvendo o Celebration, e tem vídeo aqui no canal sobre esse movimento também. E Planck constrói então uma ideia de adoração por meio da Bíblia. Inclusive tem um artigo recente dele numa publicação do BRI nesse sentido, além do seu livro que foi publicado e traduzido recentemente para o português, uma adaptação da sua tese doutoral. Vou deixar aqui o link para que você possa conhecer esse livro e adquiri-lo também. Portanto, ter um senso crítico que não é orientado pela cosmovisão cristã não é um benefício a ninguém e nem um motivo de orgulho. Pelo contrário, é algo perigosíssimo que pode fazer uma pessoa pender para o ceticismo ou levar outros a questionar sua própria fé. Cuidado com essas ideias. Então, em resumo, esse é o primeiro ponto. Nós temos aí adventistas que, principalmente por esses fatores que eu mencionei, já não pensam mais como adventistas. Mas um segundo fator é o posicionamento da própria igreja. A igreja não pode ter medo de se expor, de colocar na mesa as suas cartas e dizer qual é o seu pensamento. E a gente já vê parte desse pensamento muito bem expresso nos documentos oficiais da igreja. O problema é que a igreja é uma no papel e é outra no ar, nas rádios, nas emissoras de televisão, nas suas mídias. A verdade é que se faz necessário ajustar a nossa produção midiática com aquilo que os documentos da igreja, de forma oficial, já preconizam. É tristemente incoerente promovermos um tipo de música, de adoração e de programas que muitas vezes são contrários aos votos que a igreja mundial tomou. E é possível sim fazer esses ajustes sem prejuízo de evangelismo, de público, porque se nós fizermos aquilo que Deus recomenda, certamente nós vamos ter sucesso porque Ele está na frente. E eu não estou aqui sacralizando os documentos da igreja. Eu acredito que esses documentos refletem o entendimento bíblico da igreja e também aquilo que está nos testemunhos. Eles sistematizam a revelação de Deus. E, portanto, daí o valor deles. Por último, eu quero comentar um pouquinho sobre o investimento nas novas gerações. Muita gente fala sobre isso e eu tenho escrito já há quase 10 anos sobre esse assunto, praticamente 10 anos, feito palestras. A segunda palestra que eu realizei no simpósio do NASP, em que participei no último fim de semana, foi justamente sobre esse tema. Se você não assistiu a palestra sobre salvação e a sua ligação com o estilo de vida, também você pode recorrer, você vai encontrá-la aqui, vou deixar linkado embaixo na descrição. Mas a grande verdade é que investimento em novas gerações não é você colocar música pop, você adaptar culto, você criar adaptação de programas seculares para atrair essa gente. Pelo contrário, investimento nas novas gerações é resgatando aquilo que eu falei antes. Verdadeira educação, tendo como princípio básico educação cristã, educação no lar, educação na igreja. I feel stormy weather moving. Nesse post aí, por exemplo, um camarada bastante influente nas redes sociais se orgulha de embalar o seu bebê cantando para ela uma música dos Backstreet Boys. E aí você pensa, que tipo de valores ele está transmitindo? Que tipo de preocupação esse pai cristão
tem com a formação espiritual da sua pequena bebê. Eu me lembro que quando as minhas filhas nasceram, para embalá-las, para fazê-las dormir, eu procurei escolher músicas cristãs com valores espirituais que falassem da esperança que eu tenho para cantar para elas. E eu fiz de forma muito consciente. Quer dizer então agora que eu sou um pai melhor do que o outro que eu mencionei? Não, acho que não se trata de ser melhor. Se trata de buscar seguir as orientações de Deus. Acho que isso vai levar a uma experiência cristã bíblica. E claro, não é apenas isso, esse fator pequeno, mas uma série de outras coisas. Ler a Bíblia sempre foi uma coisa muito importante aqui em casa. A gente também procurou cuidar muito com as influências de desenhos animados, de coisas. A minha filha, por exemplo, nunca teve acesso a isso. Pra você ter uma ideia, eu já mencionei isso aqui em outro vídeo, mas uma vez nós estávamos indo para uma igreja acompanhar um coral e passamos por um jardim onde havia um gnomo. E a minha filha mais velha, a Stephanie, era muito pequena. E quando ela viu aquele gnomo, ela olhou e olha, Noé, porque ela viu um homem com barba branca, para ela era Noé. Então quando nós cercamos os nossos filhos da influência da palavra de Deus, quando nós procuramos ter um lar onde o trabalho útil é valorizado, onde a gente procura cultivar uma atmosfera de amor, de perdão, isso faz completa diferença. Bem, esses eram os 3 pontos. Eu só queria encerrar dizendo que um amigo meu me procurou depois pelo WhatsApp e me escreveu perguntando: nossa, que brigaiada foi essa no Twitter? Eu expliquei para ele o que tinha acontecido e ele me disse assim: vale a pena gastar tempo respondendo essa gente? E eu falei para ele algo que eu acredito profundamente. No meio de tantas pessoas que defendem bandeira LGBTQIA+, no meio de tantas pessoas que são progressistas, no meio de tantos ex-adventistas, existem pessoas sinceras. E pelo menos para esses, talvez valha a pena. É mais uma oportunidade que elas vão ter de conhecer um pouquinho daquilo que a palavra de Deus diz, do que é a mensagem para esse tempo. E às vezes uma sementinha pode ser usada pelo Espírito Santo para fazer algum tipo de diferença na experiência dessa pessoa e resgatá-la para a verdade. E se isso de fato acontecer, se uma vida for transformada, vai ter valido todo esse esforço. Que Deus abençoe você, um forte abraço, não deixe de seguir o canal, de acompanhar os nossos vídeos, que Deus o ajude a ser fiel a cada dia e em todas as coisas.